Olá, senhores pais! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante, mas que costuma gerar muitas dúvidas, que é a lancheira escolar. As crianças da educação infantil não precisam trazer lancheira, já que o lanche é calculado por mim, nutricionista do colégio. As crianças do ensino fundamental precisam trazer lancheira todos os dias. E essa tarefa de enviar lancheira todos os dias pode gerar muitas dúvidas nos pais. Primeiro, vamos fazer uma conta rápida. São 200 dias letivos. Se todos os dias essa refeição for composta por guloseimas, teremos 200 refeições ruins, que a longo prazo pode refletir em problemas de saúde, como, por exemplo, o aparecimento de doenças, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia. Para que isso não aconteça, esse lanche precisa ser nutritivo. Para que esse lanche seja nutritivo, ele deve ser composto por um carboidrato, de preferência integral. Por exemplo, uma farinha integral utilizada no preparo de um bolo ou de uma torta. Também podemos enviar tubérculos na forma de chips de batata doce, ou então pão de batata, pão de mandioquinha ou pão de milho. As proteínas, elas podem ser de origem animal ou de origem vegetal. As de origem animal podem aparecer na forma de um patê de frango, um recheio de carne moída para uma torta integral, ou então um iogurte natural integral, daqueles 2 ingredientes. Também teremos as proteínas vegetais, na forma de hambúrguer, por exemplo, de lentilha ou grão de bico, e patê de grão de bico. Para que a saúde das crianças esteja sempre fortalecida, com alimentos ricos em vitaminas e minerais, devemos enviar na lancheira uma fruta, de preferência in natura. Também podemos enviar legumes, como por exemplo, palitinhos de cenoura, palitinhos de pepino, ou então brócolis, couve-flor. Se a criança não gostar de consumir esses alimentos individualmente, podemos colocar no recheio, por exemplo, da torta de carne moída, ou então, junto com o ovo mexido, no recheio de uma tapioca. A fruta também pode aparecer na forma de panqueca, por exemplo, uma panquequinha de banana com aveia e o ovo. Já temos um carboidrato, um alimento rico em vitaminas e minerais, que é a fruta, e a proteína de origem animal, o ovo. Para que a refeição seja completa, não devemos esquecer da hidratação. O ideal é que as crianças consumam bastante água, mas também podemos intercalar com suco ou água de coco. Esse suco deve ser preferencialmente natural. Como fazer um suco natural e enviar na lancheira? Podemos utilizar forminhas de plástico ou de silicone. Batemos a polpa da fruta, como por exemplo a polpa do maracujá, com pouca água e colocamos nas forminhas para congelar. O gelinho pode ser colocado diretamente dentro da garrafinha com água. Ele vai degelando durante o período escolar e quando a criança for consumir, estará fresquinho. Além disso, precisamos tomar cuidado com os alimentos industrializados ultraprocessados, que são os alimentos que compramos no mercado. Eu entendo que no dia a dia seja difícil enviar todos os lanches preparados em casa, então precisamos comprar. Mas como escolher o produto que será comprado? Devemos nos atentar à lista de ingredientes. A lista deve ser curta e sem nomes de difícil entendimento. Por exemplo, uma dica prática é associar os ingredientes a alimentos e não a nomes de medicamentos. Pois se vocês se atentarem aos rótulos, muitos ingredientes ali descritos são de muito difícil pronúncia, lembrando o nome de medicamentos, e não de um ingrediente que temos na cozinha, por exemplo. Além disso, a lista ela é descrita de forma decrescente, do ingrediente que está presente em maior quantidade para o que está presente em menor quantidade. Se tivermos a palavra, por exemplo, açúcar entre os 3 primeiros ingredientes, esse alimento não é uma boa opção para ser consumido diariamente, já que o açúcar em excesso, durante o período escolar, pode dificultar a concentração da criança, aumentando a sua agitação e assim ela vai ter o seu aprendizado prejudicado. Aqui eu trouxe alguns utensílios para ajudá-los. Por exemplo, essas forminhas
são para colocar bolinhos ou muffins caseiros. Já que a receita é integral e nem sempre a criança aceita com facilidade, que tal torná-la mais atrativa? Para isso também temos, por exemplo, essas frigideiras com formatos para fazer as panquequinhas que citei anteriormente. Esse rolinho é um cortador. Podemos pedir para a criança nos ajudar no preparo do lanche. Que tal preparar biscoitos e cortar com o formato de animais? Temos passarinho, temos o bicho preguiça, temos aqui também o porco-espinho. Olha só que divertido! As crianças vão adorar trazer biscoitos coloridos, divertidos e principalmente saudáveis para a escola. Essa forminha ajuda no preparo de hambúrguer caseiro. Então, é só colocar a massa aqui, que pode ser de carne, frango ou então de leguminosas, como citei, grão de bico e lentilha, e fazer o formato. Esse cortador serve para fazer os palitinhos, que pode ser, por exemplo, palitinho de cenoura, palitinho de pepino ou então a maçã. E quem sabe até uma batata, que deve ser assada e não frita. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado e estou à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada pela atenção de vocês.